volta com o programa O Divã de André Kepp. Olha que tema legal hoje. Como funciona o mundo? Nós vamos ver como na prática funciona o mundo. O que a gente imagina, o que a gente gostaria e como na prática é. Quero me apresentar rapidamente. Eu sou o Dr. André Kepp, sou doutor em Psicologia Social e do Trabalho pela USP, mestre em Psicossomática e Psicologia Hospitalar pela PUC, psicanalista e psicólogo. E aí eu vou por áreas, né? Como as coisas poderiam ser e como elas são na prática. Então, política, eu vou separar por áreas. Como poderia ser? Uma reunião política poderia começar com as seguintes pautas: como melhorar a saúde da população, como melhorar a educação, como melhorar a economia, como melhorar os meios de transporte, etc. Mas como é na prática? Uma reunião de políticos, isso eu tive contato com várias pessoas que participaram da política e me contaram, né, como é na prática. Na prática é o seguinte: cada político apresenta o seu projeto na reunião. Se vai ajudar ou não a população, nós não sabemos, porque o projeto é apresentado lá e aprovado ou não. Geralmente os projetos são aprovados por lobby, né? Articulação, influência e muitas vezes toma lá da cá. Eu não estou dizendo que tudo seja feito nessa base, existe também a boa política, mas na prática é isso. Então é a apresentação de projetos, não é tanto uma discussão em torno de temas importantes como saúde, educação, etc. Economia, como poderia funcionar e como funciona na prática. Então, uma economia justa pensaria nas pessoas mais necessitadas, como fazer uma distribuição de renda melhor, como ajudar a população. Agora, na prática, como funciona? A pessoa ou o país que tem mais dinheiro manda nos outros, manda em todos os demais. Então, quem tem mais dinheiro é quem manda no mundo. Então, o país mais rico é o país que manda no mundo. E a pessoa que tem mais dinheiro é que manda em todas as demais. Quem tem menos dinheiro precisa obedecer à empresa ou país que tem mais recursos. Existem, claro, boas empresas e bons governos também. Mas quando a empresa ou o governo são desonestos, incorretos, corruptos, impõe sua corrupção aos funcionários e servidores. Então, o que acontece? Nós vivemos num mundo em que a economia prevalece e a economia se impõe. Seja uma economia feita por pessoas corretas, seja uma economia feita por pessoas incorretas, que querem apenas se enriquecer cada vez mais e não pensam tanto na questão da ética. Então, na prática, é assim que funciona a economia. Quem escapa muito desse controle são as pessoas independentes. Então, uma mídia independente, uma pessoa que tem condições de viver de uma forma independente, que não viva tão atrelada a determinadas economias. Educação. Então, vamos lá para o tópico da educação. O que é ensinado nas escolas, faculdades, universidades são as práticas, técnicas e teorias que interessam para o sistema continuar funcionando do jeito que está. Então, o que se faz? Se ensina, olha, se faz isso, se faz aquilo. Então, se ensina para os alunos tudo para o sistema continuar funcionando como está. E o sistema, como vocês sabem, o sistema econômico do mundo, político e econômico, beneficia a poucos poderosos e endinheirados e prejudica a maior parte da população. Não é isso. Não é um sistema que sempre beneficia os mais ricos e prejudica os mais pobres? Mesmo nessa época de pandemia, você está percebendo isso. Os bilionários ficaram mais bilionários, a população mais pobre ficou mais pobre. Então, já é feito nesse sentido. As práticas técnicas e teorias que conscientizam e abrem os olhos da população
não são ensinadas com tanta ênfase. Então, tem teóricos bons, tem práticas boas, saudáveis, mas isso não é ensinado com tanta ênfase. Então, a educação é feita para perpetuar o sistema como está aí. Então, o que eu estou falando hoje é como funciona o mundo, não como ele deveria funcionar. Uma coisa é como ele deveria funcionar. Ele deveria ser voltado para o bem, para o amor, para a verdade. Mas não é isso que acontece na prática. Então vamos entender essa prática, não para nos deprimirmos ou nos revoltarmos, mas para modificar. Então, o importante é isso, nós aprendermos como modificar o que está aí. Saúde, por exemplo. Como poderia ser? Então, a saúde poderia ser, a partir de reuniões e divulgações, para a implantação de saúde preventiva e medicina preventiva. Então, o ideal seria implantar uma medicina preventiva e saúde preventiva. O que é uma medicina preventiva e o que é saúde preventiva? É a prevenção ou, simplesmente, evitar os problemas de saúde. Então, as práticas que a pessoa pode usar no dia a dia para evitar problemas mais graves de saúde. Então, tem uma frase até que é muito usada na área da saúde, que é melhor prevenir do que remediar. Então, se nós pudermos prevenir, é melhor do que remediar. Então, com orientações do tipo psicossomática, porque o estresse pode provocar toda e qualquer doença e todo e qualquer sintoma. Então, como a pessoa reduz o seu estresse e fica, portanto, menos doente? Recomendações alimentares, de exercícios físicos, de se evitar fumar. O cigarro é um dos piores males evitáveis. Então, se a pessoa evitar fumar, ela evita efizema, câncer no pulmão, uma série de patologias. E outras dependências químicas. Então, deveríamos evitar, né? Aí você vai dizer, André, mas beber de vez em quando? Então, existe o beber com moderação, sim, é possível, e existe a dependência química do álcool. Então, são coisas diferentes. Então, a pessoa precisa encontrar também um equilíbrio no uso de substâncias. Agora, como é na prática? Então, existem muitas empresas de saúde, evidentemente que não são todas, que são voltadas apenas para o lucro. Então, nós precisamos encontrar os ambientes de saúde que realmente estejam voltados para a melhoria de condições de saúde da população. Nós vamos encontrar e devemos escolher estes ambientes. Evitar ambientes que sejam voltados apenas para o lucro. Relacionamentos afetivos. Aqui que entra uma questão muito interessante que é pouco comentada, né? Como funcionam na prática? Porque quando a gente entra num relacionamento afetivo, a gente entra assim pensando, puxa, que maravilha, né? Vai ser tão bom, vai ser um relacionamento só de amor e de compreensão, e de companheirismo, e de afeto, aquela coisa toda, e de prazer, e de vida boa, etc. Mas o que acontece não é isso. E por que que não acontece isso na prática? Claro que existem relacionamentos muito bons, mas na prática muitos relacionamentos não funcionam. Por quê? Muitas vezes eles são baseados na agressão, nos ciúmes patológico, doentio e principalmente em muita projeção. O que acontece nos relacionamentos? Geralmente um projeta no outro seus próprios problemas e começa a achar que é o outro que tem problemas e não ele. Isso, uma grande psicanalista, gosto muito do trabalho dela, que se chama Melanie Klein, essa grande psicanalista que trouxe uma abordagem chamada kleiniana, um paradigma chamado kleiniano, ela dizia que o casal entra num relacionamento de identificação projetiva. O que é isso? Um começa a projetar todos os problemas no outro. O que acontece? A pessoa vê todo o mal no outro. Ela se acha muito boa e vê todo o mal no outro. E começa um relacionamento de muitas brigas, discussões, desentendimentos. Então,
Precisamos encontrar relacionamentos afetivos nos quais realmente exista amor, respeito, porque quando existe falta de respeito, escuta, que relacionamento é esse? Quer dizer, eu estou me relacionando com uma pessoa que não me respeita? Ué, que relacionamento é esse? E, principalmente, diálogo. Eu ensino principalmente para os casais, né? Eu faço também terapia de casal, terapia do grupo familiar, mas eu ensino basicamente o seguinte para o casal. Existem 2 pilares do relacionamento: amor e diálogo. Os 2 precisam funcionar. Então, enquanto tem afeto, enquanto tem amor, ótimo, é um relacionamento saudável, um relacionamento bom. Agora, precisa ter também diálogo. Aí tem casal que fala assim, nós já dialogamos de todas as formas e não conseguimos. Não, nós precisamos aprender o que é verdadeiramente diálogo. Diálogo não é DR. Tem gente que acha, não, diálogo é jogar um caminhão no outro e o outro que se exploda. Não é isso. Diálogo não é discussão. Discussão é eu tentar impor a minha ideia para o outro. Isso é discussão, não é diálogo. Então, diálogo é argumenta, ouve o outro. Diálogo é A está falando, B ouve. Ouve o argumento até o fim. Quando B estiver falando, A ouve. E trocam argumentos até chegarem numa conclusão. Isso é diálogo. E diálogo é pouco feito. Então tem muita briga, tem muita discussão, tem agressão, tem ofensa, tem tudo isso. Então o casal precisa aprender a dialogar. Então os 2 pilares do relacionamento, um é amor e o outro é diálogo. Então, o que nós precisamos fazer com todas essas situações que na prática estão distorcidas, né? Então, o ambiente da política, da economia, da educação, da saúde, família e amizades, relacionamentos afetivos, nós precisamos trabalhar para aprimorarmos esses ambientes e essa realidade. Como? Existem famílias tóxicas, por exemplo, no caso de família e amizades. Existem famílias tóxicas que fazem muito mal para cada um de seus membros. E contatos e amizades tóxicos. Então você tem uma pessoa que sempre que você conversa, você sai mal dessa conversa. Você tem um ambiente familiar que um fica atacando o outro. São famílias tóxicas, são amizades, entre aspas, tóxicas, mas que nós podemos tentar melhorar esse ambiente, levar princípios mais saudáveis e verificar os resultados que tem. E aí, na parte final desse programa, eu vou dar sugestões de como nós podemos melhorar esse como funciona o mundo na prática, cheio de patologias, cheio de problemas. Precisamos melhorar os ambientes familiares e os contatos e amizades, tornando-os menos tóxicos. E eu vou dar essa dica na parte final agora do programa. Antes disso, eu quero apenas falar de 3 dicas interessantes. Você que quer fazer um curso de inteligência emocional, você pode fazer aqui pela Rádio Mundial, entrando no site www.vibemundialfm.com.br. Vibe se escreve V-I-B-E, então é vibemundialfm.com.br. Você entra em cursos e acessa o curso de inteligência emocional. Você também pode adquirir meu livro internacional, que é o Método Transdisciplinar de Pesquisa. Então, como nós podemos fazer pesquisas transdisciplinares, tabacologia e teste. É um livro internacional, editado pelas Novas Edições Acadêmicas, com a sede principal na Alemanha. E esse livro você adquire pela Amazon.com. E você vai aprender sobre pesquisas transdisciplinares, que vão além da própria disciplina. E também você pode adquirir meu livro no Brasil, A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada, no qual eu faço uma pesquisa
para a descoberta do verdadeiro passado da Terra. Não o passado que nos contaram, que não tem, inclusive, muitas evidências, muitos fatos, né? É um passado que foi montado, teoricamente, e que tem muitas inconsistências e incongruências. Em cima dessas inconsistências e incongruências, eu fui pesquisar qual teria sido o verdadeiro passado da Terra. E aí escrevi o livro A Origem da Terra, a história que nunca foi contada. Meu nome completo é Marc André da Rocha Kep e é pela editora Madras. Você encontra em todas as livrarias. Vamos para nosso recado final, nossa dica final, que é o seguinte. Bom, André, então se tudo na prática funciona assim, então a gente acha que o mundo poderia ser um mundo ideal e não é. A gente acha que as coisas poderiam funcionar de outra forma e não funcionam. Como que a gente melhora a si mesmo, ao outro e ao mundo? Pois é. Ao aceitarmos lidar com os problemas do cotidiano, porque não nos resta outra alternativa. Não existe ambiente perfeito, né? Tem ambientes melhores, evidentemente, mas perfeito é muito difícil, né? Então, nós precisamos lidar com os problemas dos relacionamentos, dos vários ambientes. Nós podemos realmente mudar fazendo 3 passos. Em primeiro lugar, nós temos o maior poder de mudança em nós mesmos. Nós estamos num processo de existência que cada um de nós precisa se aprimorar, melhorar. E seu grande poder de mudança é em si mesmo. Então comece por si mesmo. No que eu posso aprimorar? Aceite a visão dos seus erros, porque reconhecendo os seus erros, você melhora nesse ponto, melhora naquele e vai se aprimorando, que talvez seja o grande desafio existencial de cada um. Cada um buscar um aprimoramento, buscar uma melhora contínua. Uma psicoterapia ajuda nesse sentido? É claro que sim. E existem alguns recursos que ajudam muito nesse sentido do aprimoramento. Se você começa por mudar a si mesmo, que é o melhor começo e é onde você tem total poder de mudança, sobre o outro você tem menos poder de mudança, mas sobre si mesmo você tem total poder de mudança. Então reconhece seus erros e aprimora. Esse é uma grande orientação que podemos ter na vida. Então reconheça seus próprios erros e busque aprimoramento. Primeiro lugar. Segundo lugar, se eu buscar esse aprimoramento em mim mesmo, eu vou ter condições de orientar as pessoas próximas. Então falar para um amigo meu, olha cara, melhora nisso, faz isso, te dou uma orientação, procura um aprimoramento em tal área, estuda isso, resolve as coisas desse jeito. Então eu posso, se eu fiz o processo aqui dentro, eu posso fazer o processo com o outro. Que era a ideia do Freud. O Freud, ele, para formar psicanalistas, ele dizia que o psicanalista precisava fazer a sua própria análise. E ainda é uma regra em psicanálise. Então, todo psicanalista fez a sua própria análise. Por quê? Porque só melhorando a si mesmo é que eu vou ter condições de melhorar o outro. Se eu não fizer um processo de aprimoramento em mim, como é que eu vou ajudar o outro, né? Parece aquela passagem, né, dita pelo nosso amado Mestre Jesus Cristo, né, que se você for cego, você não pode conduzir um outro cego. Você tem que enxergar para conduzir uma pessoa, para enxergar alguma coisa. Então nós precisamos, né, então, mudar a nós mesmos, para daí orientar o próximo. Aí podemos dar orientações, conselhos e tudo mais. E finalmente, a partir daí, podemos sim mudar o ambiente. Claro que dependendo do nosso âmbito de influência. Você tem um pequeno âmbito de influência, você pode mudar esse pequeno ambiente que você tem. Agora, tem um âmbito maior de influência, tá falando na mídia, tá ajudando mais pessoas, então ajuda mais as pessoas. Então nós podemos mudar o ambiente
de acordo com o nosso âmbito de influência. Como, André? Pelo método da conscientização. Por aquele mesmo método que você se mudou. Para a gente se mudar, não precisa se atacar, mas precisa mostrar os erros e reconhecer os erros. Se você tem esse reconhecimento dos seus próprios erros, você vai buscar um aprimoramento. E aí, você tem condições de ajudar a pessoa próxima a se aprimorar. E, inclusive, depois, o seu próprio ambiente. Então, a nossa transformação precisa ser de dentro para fora. Nós precisamos transformar primeiro o nosso próprio interior para ter qualquer resultado de mudar o outro. Porque se você não muda, você não consegue mudar o outro. Eu vou dar um pequeno exemplo, né? O Gandhi foi orientar um menino e a mãe dele disse assim, orienta meu filho. E ele falou assim, venham na próxima semana. Conversou rapidamente com o menino. E aí na outra semana ele orientou o menino. Aí ela falou assim, puxa, meu filho tinha um problema de comer muito sal. E você orientou muito bem ele. Como é que você fez isso? Ele falou assim, eu só pude orientar esse menino porque eu comia também muito sal e eu mudei isso em mim. Aí eu consegui falar com ele. Então eu dei uma semana para me mudar e aí eu pude mudá-lo. Então faça isso, mude primeiro você, para depois mudar as outras pessoas. Espero que o recado de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.